Gideão foi um homem comum, como tantos de nós, e sua história é um testemunho poderoso de como Deus pode usar até os mais improváveis para realizar feitos extraordinários. Ele viveu em tempos difíceis, quando o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. Durante 7 longos anos, os israelitas sofreram sob o domínio desses inimigos, que saqueavam suas terras e roubavam suas colheitas. Era uma época de grande aflição e medo, e muitos já haviam perdido a esperança de que poderiam ser livres novamente. Em meio a essa opressão, Gideão estava trabalhando no campo, malhando trigo em um lagar, um lugar normalmente usado para esmagar uvas. Ele estava escondido ali, tentando proteger o pouco que tinha das mãos dos midianitas. Imagine a cena. Ele, um homem simples, buscando com esforço o que poderia sobreviver àqueles tempos difíceis, sem saber que Deus o estava observando e se preparando para fazer dele um instrumento de libertação. Foi então que o anjo do Senhor apareceu a Gideão dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente." Juízes 6:12. Gideão, com um coração cheio de dúvidas, respondeu: "Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhosas obras que nossos pais nos contaram?" Juízes 6:13. Gideão não conseguia entender como Deus poderia estar com ele, pois a realidade ao seu redor era de sofrimento e derrota. Mas Deus, em sua infinita paciência e sabedoria, lhe respondeu: "Vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu?" Juízes 6:14. Deus estava dizendo a Gideão que ele tinha tudo o que precisava para vencer, mesmo que ele não acreditasse nisso. Assim como Gideão, você também pode estar enfrentando momentos difíceis e questionando se Deus está ao seu lado. Mas Deus nunca nos chama sem nos capacitar. Ele nos dá a força necessária para superar os obstáculos. Você, assim como Gideão, tem uma força que talvez ainda não reconheça, mas que Deus sabe que existe em você. Gideão, ainda inseguro, pediu um sinal para ter certeza de que aquilo não era apenas um sonho. Ele pediu que o Senhor fizesse com que o orvalho caísse apenas sobre a lã de uma ovelha, e não sobre o chão ao redor dela. E Deus fez exatamente isso. No dia seguinte, ele pediu outro sinal, desta vez que o orvalho caísse apenas no chão, deixando a lã seca. E mais uma vez, Deus atendeu ao pedido de Gideão. Este momento é um reflexo da paciência de Deus conosco. Muitas vezes, nós duvidamos e pedimos confirmação dos planos que Ele tem para nossas vidas. Mas a boa notícia é que, assim como fez com Gideão, Deus também nos dá sinais e nos guia quando buscamos sua direção com sinceridade. Será que você, assim como Gideão, já pediu sinais a Deus? O Senhor está sempre pronto para nos ajudar a entender sua vontade. Confie nele e ele te guiará. Com a certeza de que Deus estava com ele, Gideão reuniu um exército de 32.000 homens para enfrentar os midianitas. Era um exército considerável, mas ainda assim, não suficiente diante do imenso número de inimigos. Mas, mais uma vez, Deus interveio e disse a Gideão que ele tinha demasiados soldados. Deus não queria que Israel se orgulhasse de sua própria força, mas que reconhecesse que a vitória viria somente de sua mão. Deus pediu para que Gideão reduzisse o número de homens, primeiro enviando para casa todos aqueles que estavam com medo. Isso reduziu o exército para 10.000 homens. Mas Deus ainda disse que era muito, e pediu para que Gideão separasse os soldados de acordo com a maneira como bebiam água. Aqueles que se agachavam para beber diretamente da água seriam enviados para casa, enquanto os que se curvavam para beber com as mãos à boca ficariam. O número final de soldados que ficaram foi de apenas 300. Por que Deus fez isso? Ele queria mostrar que a vitória não dependeria de quantos soldados Gideão tivesse, mas do poder de Deus. Às vezes, em nossa vida, enfrentamos desafios que parecem enormes e nos perguntamos:
Como vou vencer com tão pouco? Mas assim como aconteceu com Gideão, Deus usará o que temos, mesmo que pareça insignificante, para fazer coisas grandes. Você já se sentiu pequeno diante dos seus desafios? Às vezes, temos menos do que imaginamos precisar. Mas lembre-se, com Deus ao seu lado, o que importa não é o que você tem, mas quem está com você. Chegado o dia da batalha, Deus instruiu Gideão a enfrentar os midianitas à noite. Eles cercaram o acampamento inimigo com tochas, jarros e trombetas. No momento certo, todos quebraram os jarros e acenderam as tochas, fazendo um grande barulho com as trombetas. A confusão gerada foi tão grande que os midianitas se viram aterrorizados e começaram a lutar uns contra os outros, fugindo em desespero. A vitória de Gideão não foi apenas uma questão de estratégia militar, mas foi, acima de tudo, uma demonstração do poder de Deus. Israel, com apenas 300 homens, venceu um exército inimigo muito maior, e isso só aconteceu porque Gideão confiou em Deus, mesmo quando tudo parecia improvável. Em sua vida, há momentos em que as dificuldades parecem enormes e as chances de vitória quase inexistem. Mas lembre-se, Deus faz milagres, e com Ele, você também pode vencer o que parece impossível. Após a vitória, o povo de Israel queria fazer de Gideão um rei, mas ele sabiamente recusou, dizendo que apenas Deus era o verdadeiro rei de Israel. Mesmo assim, o legado de Gideão perdurou, e ele se tornou um exemplo de coragem, obediência e fé. Gideão foi um homem que, ao responder ao chamado de Deus, não apenas libertou seu povo, mas também nos deixou uma lição preciosa. A verdadeira força vem de Deus, e ao confiarmos nele, podemos enfrentar qualquer adversidade, por mais impossível que pareça. Agora, te convido a refletir sobre a sua própria vida. Você tem enfrentado desafios que parecem maiores do que você pode suportar? Lembre-se do que Deus fez por Gideão. Ele usou um homem comum para realizar grandes feitos. E ele quer fazer o mesmo por você. Você está disposto a confiar nele, mesmo quando tudo parece difícil? Mas essa é apenas uma da próxima grande história que Deus nos deixou. Agora veremos a jornada incrível de Josué, o líder corajoso que tomou posse da terra prometida. Agora que vimos a história de Gideão, um homem comum que, pela fé, foi usado por Deus para realizar uma grande vitória, vamos conhecer a história de outro homem escolhido por Deus, que também teve a missão de guiar o povo de Israel em tempos desafiadores. Josué foi um líder valente, cheio de coragem e fé, que tomou o lugar de Moisés e conduziu os israelitas à conquista da terra prometida. A história dele é repleta de lições de fé, obediência e confiança em Deus, e nos ensina como podemos enfrentar os nossos próprios desafios com determinação. Josué foi um dos 12 espias enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã, antes do povo de Israel entrar nela. Quando os espias voltaram, 10 deles deram um relatório de medo, dizendo que os habitantes da terra eram gigantes e que seria impossível conquistá-la. Mas Josué e Calebe, outro dos espias, acreditaram que, com a ajuda de Deus, seria possível tomar a terra prometida. Eles confiaram nas promessas de Deus, enquanto os outros temeram. Esse momento já mostra algo crucial sobre o caráter de Josué. Ele não se deixava abalar pelas circunstâncias ou pela opinião da maioria. Ele sabia que com Deus, tudo era possível. Muitas vezes, em nossa vida, podemos nos deparar com desafios que parecem maiores do que somos capazes de enfrentar. E assim como Josué, precisamos decidir confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias nos dizem o contrário. Após a morte de Moisés, Josué foi chamado para assumir a liderança do povo de Israel e guiá-los até a terra prometida. Deus disse a Josué, em Josué 1:5, "Ninguém te resistirá enquanto viveres. Como estive com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei." Deus fez uma promessa clara a Josué. Ele estaria com ele, assim como esteve com Moisés.
Você já se sentiu sobrecarregado com a responsabilidade ou com a incerteza sobre o futuro? Josué também teve seus momentos de insegurança, mas a promessa de Deus era clara. Ele estaria com ele. E o mesmo vale para você. Deus não te abandona. A primeira grande missão de Josué foi guiar o povo através do Rio Jordão, um obstáculo que parecia impossível de atravessar. Mas Deus deu a Josué uma instrução clara. Ele deveria mandar os sacerdotes levarem a Arca da Aliança à beira do rio. Quando os sacerdotes colocaram os pés na água, as águas do Jordão se dividiram e o povo pôde atravessar em terra seca. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder de Deus, mas também um teste de fé. Josué teve que confiar nas instruções que Deus lhe deu, mesmo quando a situação parecia impossível. E assim como Josué, nós também seremos chamados a dar passos de fé, mesmo quando não sabemos como as coisas vão acontecer. Quando você se depara com obstáculos, você tem confiança de que Deus pode abrir caminhos para você? Às vezes, Deus nos pede para dar um passo de fé, mesmo quando não vemos uma solução clara à frente. E Ele responde com milagres em nosso favor. Após atravessar o Jordão, Josué e os israelitas enfrentaram a primeira grande cidade a ser conquistada, Jericó. Jericó era uma cidade fortificada, com muralhas imponentes. Para muitos, parecia impossível conquistar aquela cidade apenas com o número de homens que tinham. Mas Deus deu a Josué uma estratégia que desafiava toda a lógica humana. Ele disse: marchai ao redor da cidade, todos os homens de guerra, uma vez por dia. No 7º dia, marchareis ao redor da cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando ouvirem o som das trombetas, todo o povo gritará, e as muralhas cairão. Josué 6, 3-5. Josué seguiu as instruções de Deus com precisão. Eles marcharam ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias, até que no último dia, após a trombeta soar e o povo gritar, as muralhas de Jericó caíram. O povo entrou na cidade e a conquistou, exatamente como Deus havia prometido. Imagine-se na posição dos israelitas. Eles poderiam ter duvidado da estratégia de Deus e achado que era loucura marchar ao redor da cidade. Mas Josué acreditou na palavra de Deus e agiu em obediência. Quando nos deparamos com grandes desafios, a obediência à direção de Deus pode nos levar à vitória, mesmo que as soluções pareçam improváveis ou ilógicas aos nossos olhos. Uma das lições mais importantes da vida de Josué é a importância da obediência a Deus. Quando Josué obedeceu a Deus, grandes milagres aconteceram, como a queda das muralhas de Jericó. Mas quando o povo desobedeceu, como aconteceu em Ai, a derrota foi certa. Josué 7 conta a história de como o povo de Israel perdeu a batalha contra Ai, porque Acã, um dos israelitas, havia desobedecido a Deus ao tomar algo que foi consagrado para a destruição. Deus mostrou a Josué que, quando a desobediência entra em cena, há consequências. Mas também demonstrou que, quando há arrependimento e retorno à obediência, ele traz restauração e bênçãos. Você tem obedecido àquilo que Deus tem falado ao seu coração? A obediência não é apenas uma questão de seguir regras. É um ato de confiança em Deus, que sempre sabe o que é melhor para nós. Quando somos obedientes, Deus nos guia para vitórias incríveis. Durante sua liderança, Josué não apenas conquistou a terra prometida, mas também cumpriu a promessa de Deus de dar a Israel uma terra cheia de bênçãos. No final de sua vida, Josué reuniu o povo e lhes disse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Ele os lembrou da fidelidade de Deus e os desafiou a permanecer firmes na aliança com ele. Antes de morrer, Josué fez um discurso inspirador, incentivando os israelitas a não se desviarem de Deus, mas a seguirem os seus caminhos. Ele sabia que, enquanto o povo mantivesse sua fidelidade ao Senhor, Deus continuaria a ser com eles, garantindo a prosperidade e a vitória. Assim como Josué, você também pode escolher a fidelidade a Deus em sua vida. Quando colocamos Deus no centro de tudo,
nossas vidas são transformadas e somos capazes de enfrentar qualquer adversidade com coragem. A história de Josué é um exemplo de liderança corajosa e fé inabalável. Ele não apenas guiou o povo de Israel à conquista da terra prometida, mas também deixou um legado de confiança em Deus, obediência às suas instruções e coragem para fazer o que parecia impossível. Josué é um modelo para todos nós, mostrando que, mesmo diante das maiores dificuldades, podemos confiar em Deus e experimentar suas promessas cumpridas. Você tem coragem de seguir a liderança de Deus em sua vida? Assim como Josué confiou em Deus em todas as situações, você também pode ser guiado por Ele. Em cada desafio, lembre-se de que Deus está contigo, pronto para abrir portas e realizar milagres em sua vida. E assim, a história de Josué, o líder corajoso, chega ao fim.